Um fundamento. Passo agora ao terceiro ponto a que me propus considerar. O fundamento sobre o qual esta igreja é construída, o Senhor Jesus Cristo nos diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que o Senhor Jesus queria dizer quando falou sobre este fundamento? Queria dizer que era o apóstolo Pedro com quem ele estava falando? Penso que não há dúvidas que não. Não vejo razão para isso. Se ele intentava dizer que era Pedro, por que não o disse? Sobre ti edificarei a minha igreja. Se ele tivesse a intenção de dizer que a rocha era Pedro, certamente teria dito isto. Edificarei a minha igreja sobre ti, de forma tão clara quanto disse. Dar-te-ei as chaves. Não, ele não falava do apóstolo Pedro, e sim da confissão verdadeira que o apóstolo havia acabado de fazer. Não era Pedro o apóstolo errante e instável, e sim a poderosa verdade que o Pai havia revelado a Pedro. Era a verdade de que o próprio Jesus Cristo era a rocha. Era a mediação de Cristo e o messianismo de Cristo. Era a promessa bendita de que Jesus era o Salvador prometido, o verdadeiro fiador, o veraz intercessor entre Deus e os homens. Esta era a rocha, este era o fundamento sobre o qual a igreja de Deus deveria ser edificada. O fundamento da igreja verdadeira foi lançado com um custo elevado. Foi preciso que o Filho de Deus tomasse nossa natureza sobre si e vivesse com essa natureza, sofresse e morresse, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos. Foi necessário que ele fosse ao sepulcro com essa natureza e ressuscitasse. Foi necessário que ele subisse ao céu com essa natureza e sentasse à destra de Deus, obtendo eterna redenção para todo o seu povo. Nenhum outro fundamento poderia ir ao encontro das necessidades de pecadores desamparados, fracos, corruptos, culpados e perdidos. Uma vez que se obtenha este fundamento, ele é bem resistente. Ele pode suportar o peso dos pecados de todo mundo. Ele tem suportado o peso de todos os pecados de todos os crentes que têm edificado sobre ele. Pecados de pensamento, pecados da imaginação, pecados do coração, pecados da mente, pecados que têm sido vistos por todos e pecados que nenhum homem conhece, pecados secretos, pecados contra Deus e pecados contra o homem, pecados de todos os tipos e descrições. Aquela rocha poderosa pôde suportar o peso de todos esses pecados sem ceder. O ofício mediador de Cristo é um remédio suficiente para todos os tipos de pecados e de todo o mundo. Todo membro da verdadeira Igreja de Cristo está unido a este fundamento. Os crentes são desunidos em muitas coisas e discordam entre si a respeito de muitas delas, mas na questão do fundamento de sua alma, todos possuem uma só mente. Quer sejam episcopais ou presbiterianos, batistas, assembleanos, metodistas e outros, todos os crentes concordam em um ponto. Todos eles estão edificados sobre a rocha. Pergunte-lhes de onde eles obtêm a paz e a esperança e a exultante expectativa de coisas boas do porvir. Você verá que tudo flui de uma fonte poderosa, Cristo, o mediador entre Deus e os homens, e do ofício que ele ocupa como sumo sacerdote e fiador dos pecadores. Se você deseja saber se é um membro da igreja verdadeira ou não, olhe para o seu fundamento. Este é o ponto que você deve conhecer por si mesmo. Nós podemos ver sua adoração pública, mas não podemos ver se você está pessoalmente edificado sobre a rocha. Podemos ver sua participação na mesa do Senhor, mas não podemos ver se está unido a Cristo, se é um com Ele, se Cristo está em você. Tome cuidado para não cometer erros em relação à sua salvação pessoal. Veja se sua própria alma está sobre a rocha. Sem isso, todas as outras coisas são nada. Sem isso, você não resistirá no dia do juízo. Será 1000 vezes melhor ser achado em uma cabana sobre a rocha naquele dia do que estar em um palácio sobre a areia.